tarde a todos e todas. Eu gostaria de começar a minha fala, né, esse diálogo aqui com vocês. Quero primeiramente agradecer à Defensoria, em nome da doutora Daniela, Daniele também, Daniela e Daniele, né, que me procuraram. Oi? Então, em nome da Defensoria Pública, quero agradecer o convite para estar aqui, quero agradecer a Valéria, quero agradecer o João. E, enfim, todos vocês, né, que vieram aqui para ouvir, também para dialogar, para a gente compartilhar um pouco da situação, né, que é tema desse encontro. Eu queria também começar falando que eu trabalhei na época da graduação, né, o que me motivou a pensar, a lidar com o encarceramento, com essas histórias de violências históricas e racismo, né, e a categoria raça, tão intimamente ligada à violência histórica. Eu trabalhei, na época da minha graduação, numa casa de acolhimento de adolescentes, na cidade do Guarujá, de onde eu venho, e onde eu me formei também. E também trabalhei como estagiária de Direito numa vara da Infância e Juventude, acompanhando casos de violações de direitos humanos de jovens da Fundação Casa, na cidade do Guarujá, através do Ministério Público. Fui estagiária. E essas duas experiências foi muito impactante para mim, na época como estudante de Direito e como ativista também do movimento negro, como estudante da Educafro, na época. Isso foi muito importante para eu pensar e seguir a minha vida, né, a minha história, a minha caminhada aqui na Terra, pensando essas questões todas. Quando eu trabalhava na Casa de Acolhimento, a Casa de Acolhimento Irmã Dolores, que atendia meninas em situação de rua, que eram tiradas da rua para levar para essa casa. E a gente tinha um acompanhamento muito próximo com a promotoria da cidade. E aí eu via qual era a relação dessas meninas da Fundação Casa, da Casa de Acolhimento, com o sistema de justiça, como era esse encontro, né, como eram feitos esses encontros e quais eram as perguntas que essas meninas tinham diariamente dentro dessa casa, que, no primeiro momento, era uma casa comum, né, sem grade, sem... a proposta, na época, era administrada pela Igreja Católica, fazia a administração da casa, então tinha uma proposta de ser um ambiente mais familiar, que não tivesse muita relação com a ideia de prisão. E eu observava, ao mesmo tempo, a relação da promotoria com os meninos, né, os adolescentes da Fundação Casa, os encontros desses meninos dentro da promotoria. Então, foram dois universos muito importantes para mim, para eu pensar em seguir, né, esse trabalho. E aí, depois dessa observação, na época da graduação, eu vim fazer a minha dissertação, a minha tese, pensando um pouco mais além, colocando essa realidade e observando o universo das mulheres negras, né? Mas as minhas perguntas, elas vinham desde a graduação, vendo essa forma diferenciada de tratamento, observando os familiares das meninas e dos meninos na porta do fórum, esperando para ser atendida, 2, 3 horas em filas intermináveis, analisando as mulheres, principalmente as mulheres negras das periferias de Guarujá. Guarujá é uma cidade linda, palco de filmes, de gravação de filme, de novelas, mas que é uma cidade composta com mais de 90% de favelas escondidas, né? Eu venho de uma dessas favelas, eu morei na favela do Morrinhos. Então, eu tinha, inclusive, esses encontros com mulheres que eram minha vizinha, quando eu estava, na época, como estagiária no Ministério Público. Então, acompanhar esse olhar desse promotor branco, essas punições sucessivas na vida dessas mulheres mães, né, observar essas mulheres cabisbaixas, essa forma de disciplinar corpos submissos, subservientes, né, às continências do senhor, de senhora,
essa falta de fala dessas mulheres e desses meninos e dessas meninas perante esse órgão da justiça foi muito importante para analisar racismo estrutural e violências institucionais, violências históricas. E aí, para a gente falar de violências institucionais, a gente precisa falar de racismo estrutural. A gente precisa falar de uma instituição primeira que inaugurou as violências históricas no Brasil, que foi a instituição da escravidão, uma instituição jurídica inaugurada nesse país, nessa terra, de pretos e de vermelhos, de indígenas e de pretos. A gente precisa pensar nesse marco histórico da escravidão e desses corpos, né, em especial do corpo negro, como esse laboratório, né, de experimentos dessas violências, que segue, né, desde essa época até os dias de hoje. E o que são as instituições nesse sentido? São réplicas de violências da escravidão. Isso que eu estou falando, a Angela Davis já fala, né, a Julia Sudbury já fala, várias pesquisadoras, feministas negras, pesquisadores do sistema de justiça preocupados com esse recorte de raça, de classe, de gênero, de territorialidade, já está falando. E aí eu estou falando também como resultado da minha pesquisa, dessa dissertação, que eu vim para São Paulo, que eu pensei nesse contingente de mulheres negras presas que aumenta a cada dia, né? Nos últimos 14 anos foram mais de 500% de mulheres negras presas, mulheres pobres das periferias de São Paulo, mulheres mães, mulheres acusadas de tráfico de drogas, mulheres mães de meninas da Fundação Casa, de meninos, né, internados em Fundação Casa, mulheres sem renda, mulheres expulsas do mercado de consumo neoliberal, mulheres em lugar de alta vulnerabilidade social, mulheres que muitas vezes, na maioria das vezes, são as únicas que mantêm a família em relação à renda com o benefício do Bolsa Família. Isso eu estou falando como resultado de uma pesquisa que eu fiz entre 2013 e 2015, que é a pesquisa Res Negras Judiciário Branco. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu queria entender por que as mulheres negras estavam sendo muito mais presas do que os homens brancos, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a maioria dos homens presos são homens negros. Mas, em relação a um crescimento proporcional desses últimos 14 anos, o número de mulheres cresceram muito em relação ao número de homens, que foi 220% de homens a mais de 500% de mulheres. Então, eu quis entender essa categoria raça. Por que as mulheres negras são mais punidas, são mais vigiadas e são alvo desse sistema de justiça? E entrar dentro da penitenciária e acompanhar essas histórias de vidas das mulheres, primeiramente, entrar dentro do sistema e observar a cor, né, como é dividido o sistema de justiça dentro de uma cadeia, dentro de uma penitenciária e dentro de uma Fundação Casa. Né, qual a cor da pele? Quem é o alvo? E aí eu fui observar que o alvo são as mulheres negras. Por várias questões, e essa semana, ou foi a semana, acho que foi essa semana, o Mourão, o vice do Coiso, ele fez uma fala, né, que me remeteu a uma outra fala, que foi a fala do Sérgio Cabral, também numa entrevista para justificar a política de segurança pública do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral falou que as mulheres da Rocinha, em especial da Rocinha, elas são fábricas de produzir marginal. Acho que vocês devem lembrar, né, dessa fala que gerou até artigo científico, várias discussões dentro dos movimentos feministas. E o Mourão vem para reafirmar essa fala, ao falar que mulheres e avós são também fábricas de produzir traficantes. Né? Então, a minha pesquisa, na verdade, essas duas falas, ela comprova o resultado da minha pesquisa. Como que as mulheres negras, porque essas mulheres não são só mulheres e avós de periferias. A gente sabe que os territórios, né, os territórios das favelas, das comunidades, são territórios racializados. A gente sabe que não são territórios brancos,
são territórios racializados, na sua maioria negros. A gente sabe que a polícia mata mais negros do que brancos. A gente sabe que a polícia prende mais negros do que brancos. A gente sabe que o Brasil é historicamente, né, conhecido como um grande produtor de vulnerabilidades sociais, em todos os sentidos, para a população negra. Seja na educação, seja na saúde, seja em todos os sentidos. Mas a gente sabe que é na administração da justiça onde essas vulnerabilidades sociais elas se colocam de forma muito mais explícita, porque é o espaço que potencializa ainda mais as violências produzidas pelo Estado lá fora, né? E reproduzidas e produzidas diariamente lá dentro desse espaço físico, onde é a prisão, onde é a Fundação Casa, onde é as cadeias, onde são as casas de acolhimentos. Então, e o que eu estou falando é o resultado, já é o resultado dessa pesquisa, que sugere que a administração da justiça, sim, é um lugar, é o espaço de produção de vulnerabilidades sociais, de criminalização e de punição. E, mais do que isso, a administração da justiça é o espaço da dominação racial. É onde a gente se percebe que tem aí realmente esse navio negreiro. Acho que, para a gente ver o navio negreiro contemporâneo, hoje é só a gente entrar dentro de um espaço penitenciário, dentro de uma cadeia, numa Fundação Casa. Eu não estou me atentando aqui a muitos dados, até porque a camarada, a companheira, já trouxe esses dados aqui, e é importante a gente colocar, porque, apesar da gente saber que os dados do sistema são dados que não são confiáveis, principalmente aqui em São Paulo, existe a omissão de dados pelo governo de São Paulo, os dados estão sob sigilo, principalmente dados de homicídios. Né? Quando o Estado de São Paulo ele comemora a retração de homicídios, a gente precisa ficar com o olho bem aberto, porque existe o cemitério de Perus, existe vários casos de homicídios e de suicídios, enfim, dentro do sistema de justiça que não são notificados ou são subnotificados. Os dados de morte por intervenção policial, elas são uma categoria à parte. Então, qual é o motivo da comemoração da retração de homicídios em São Paulo, se a polícia segue matando todos os dias? Seja porque confunde com guarda-chuva, seja porque é um chocolate no bolso, seja porque, enfim, que não é confusão, né? A gente sabe que não existe, que a polícia não confunde. A gente sabe que o que está colocado nessa situação dentro do sistema de justiça é raça como princípio que organiza essas relações. E se a gente está falando de uma instituição que inaugurou a violência histórica e que as instituições replicam essa violência, instituições que eu falo que são todas as instituições que conformam o Estado, né? Seja a Defensoria Pública, seja Ministério Público, seja Poder Judiciário, são as instituições que são réplicas da escravidão, porque a gente nasce de um processo escravocrata, a gente nasce de uma sociedade que tem um racismo como princípio que regula todas essas instituições e que justifica punições, que justifica sentenças. Eu queria contar que, quando eu fui fazer a pesquisa, que eu entrei na penitenciária, eu acompanhei 10 casos de mulheres e fui acompanhar os processos dessas mulheres, porque eu queria entender não apenas o histórico, a trajetória prisional dessas mulheres dentro do sistema, mas entender também o olhar branco do Poder Judiciário, por isso que a pesquisa é Res Negras, Juízes Brancos. E, para além de uma análise de composição demográfica, de que a maioria dos juízes são brancos e a maioria das mulheres presas são negras, eu queria entender como raça ela tem impacto de vida e de morte dentro do sistema. Então, a analisar as sentenças e observar como que os juízes são motivados para sentenciar mulheres pretas, pobres, periféricas, que não são traficantes. Não são traficantes por quê? Porque muitas delas foram presas por aproximação, ou porque tinham um filho que trabalhava numa boca, ou porque tinha um companheiro que foi preso porque trabalhava numa boca, numa biqueira, ou porque foram tratadas, né, como mulas, ou porque moravam
dentro de uma comunidade que tinha uma biqueira que era próximo da sua casa. E a gente sabe que a atuação da polícia, o modus operandi da polícia militar brasileira, comandada pelo governo brasileiro, é essa. A gente sabe disso. Então, eu quis entender esse modus operandi da polícia, eu quis entender como funciona essa administração da justiça na cabeça e no olhar desse juiz, desse lugar racialmente privilegiado que ele ocupa. E ver as sentenças e, por exemplo, analisar as narrativas judiciais e observar várias teorias eugênicas, várias teorias de uma justiça lombrosiana que nós temos, utilizar frases como personalidade deformada para o crime. Isso é um copiar e colar em todas as sentenças dos 10 casos que eu analisei, para justificar as punições, para justificar 8 anos de punição para essas mulheres como perigosas, né, potenciais traficantes, e que a ordem pública precisa ser assegurada. Mulheres que não tiveram nenhum tipo de benefício penal, por exemplo, não tiveram o direito de responder processo em liberdade, mesmo com criança, mesmo com filhos pequenos. Enfim, vários tipos de violações de direitos a essas mulheres. Então, analisar esse olhar do Poder Judiciário, esse Poder Judiciário branco, né, com mais de 83% de juízes brancos brasileiros, e analisar esse contingente de mulheres negras, foi muito importante para entender que o sistema de justiça é um sistema que reatualiza as violências escravocratas e justifica isso através desse racismo como princípio que organiza essas relações e que mantém privilégios e desigualdades. Privilégios de juízes cada vez mais jovens, cada vez mais brancos, cada vez mais ricos, e de mulheres presas cada vez mais pobres, cada vez mais das periferias, cada vez mais mães. Né, assim, tem um caso, por exemplo, de uma mulher que foi presa junto com toda a sua família. E quando a doutora Daniela fala dessa extensão da punição, eu trago isso nesse trabalho também, porque foi presa toda a família, no mesmo dia, no mesmo horário, e separadas. Né? O menino, o adolescente foi para a fundação, casa, o filho foi para a penitenciária de Casa Branca, a filha cumpre pena junto com essa senhora, na mesma cela, né, na penitenciária feminina de Santana. Então, toda a família presa, aprisionada nesse sistema de morte. E aí eu acho que o que a gente precisa, né, hoje pensar, e está falando isso hoje aqui na Defensoria Pública, é pensar qual vai ser, né, o desafio e qual é o desafio que a Defensoria Pública tem para a gente pensar um sistema de justiça que realmente entenda e pense e tenha uma prática de justiça plena e que, mais do que isso, a gente pauta o racismo e a categoria raça como tema central nos debates. Entender o Brasil como uma nação da diáspora negra, que elegeu historicamente, desde a sua fundação, o corpo negro como alvo, como inimigo interno dessa nação. Não, se a gente pensar nas nações da diáspora, a gente sabe que os Estados Unidos é o império, né, central desse genocídio em curso. E isso é replicado para outras várias nações, como Brasil, Colômbia, enfim, outras nações que têm o povo preto, que ocupa o espaço das prisões e que ocupa esse velório na rua cotidianamente. Né? Seja esse corpo negro caído no chão, como fala Flauzina, seja os familiares em volta desse corpo, fazendo esse velório na rua como um ato político, ou seja, esse contingente de mulheres que estão presas e esse contingente de mulheres que estão nas filas das penitenciárias para visitar os seus filhos nas fundações casas, os seus filhos nas penitenciárias. Então, o grande desafio que se coloca é esse. Porque, para além da gente pensar em questões burocráticas, porque a burocracia do Estado mata, ela já nasce com esse propósito, porque mata os familiares, porque mata quem está preso sem saber quanto tempo vai levar ainda, porque não tem acesso ao processo.
Eu tive acesso a esses 10 processos e uma outra questão que eu analisei, e por isso que eu falo que as instituições são réplicas à escravidão dessa violência histórica, porque a própria Defensoria Pública fez diversas manifestações em vários processos em concordar com o Ministério Público. Em processos, por exemplo, que tinham os policiais militares como únicas testemunhas em casos de tráfico. Isso é praxe na justiça. E a Defensoria Pública só escreveu a caneta no processo ciente. Então, para além de ser uma manifestação de a gente saber de toda a questão burocrática dentro do sistema, mas é muito mais, é uma ausência de alteridade, de empatia racial, e de saber que dentro da Defensoria Pública e dentro do Ministério Público e do Poder Judiciário e de toda essa parafernália que compõe o sistema de justiça criminal, a gente sabe que é um sistema branco, historicamente, que reproduz violências, que aprisiona corpos para disciplinar corpos e para sequestrar subjetividades, porque o sistema penitenciário, o encarceramento em massa, a instituição da prisão é criada para matar preto e pobre, né, para a gente pensar um pouco mais além do Foucault, porque se o sistema penal servisse realmente para ressocializar, poderia ressocializar vários pretos e pretas que estavam lá dentro e dar emprego. Não é. É extermínio da população preta. É extermínio, é genocídio antinegro. Para isso serve. E o grande desafio que tem é esse. A Defensoria Pública ela vai se apropriar da pauta do abolicionismo penal? Essa é uma pergunta. Esse é um desafio. De humanizar prisão, a gente já sabe que não é a nossa pauta. Essa pauta não é nossa. E a Defensoria Pública ela tem dever constitucional como função de fazer uma justiça plena para a maioria dos oprimidos desse país, que faz fila na porta da Defensoria Pública para pedir justiça. Então, esse é um desafio e essa é uma pergunta. Não humanizar e não replicar programas para só fazer a máquina da burocracia seguir. E uma outra pergunta que eu coloco também, que é uma pergunta do meu trabalho, é se as histórias, se as violências históricas contra essa maioria da população que está dentro do sistema e que está fora do sistema, porque a gente precisa pensar a prisão para além de um espaço físico, mas para quem puxa a cadeia junto também, para toda uma comunidade que é criminalizada pelo sistema, quando tem um dos seus da comunidade preso, como Rafael Braga. Se essas histórias de violências históricas, ela reafirmam o processo de democracia. Reafirmam o processo de democracia? Essa é uma pergunta. Matar um negro, matar um jovem negro e ter uma nota que foi morto porque confundiu com guarda-chuva com fuzil, matar um menino Ítalo, matar a Cláudia Ferreira da Silva, executar Luana Barbosa, matar tanta gente preta nesse país, isso reafirma um processo de democracia, democracia burguesa, democracia branca, democracia pálida. A democracia que não chega no tanque da casa de Dona Joana. Será que essas mortes, essas violências históricas, institucionais, ela reafirma esse processo de democracia? Essa é uma pergunta também que eu coloco para a gente. Eu gostaria de abrir o debate, porque eu acho que a gente tem muito mais para trocar. Tá? Eu coloquei aqui alguns pensamentos, algumas reflexões que eu trago nessa pesquisa, mas que também vêm de uma militância ativista, de uma agenda política que eu trago, muito preocupada com o crescimento
né, de um punitivismo no Brasil, com o crescimento do número de pessoas encarceradas, com uma preocupação muito grande, né, da população, do movimento de esquerda, principalmente, de aderir a uma pauta do abolicionismo penal no Brasil e das instituições, de uma instituição como a Defensoria Pública, que é muito importante para estar dentro dessa pauta também. Muito obrigada. Obrigado. Triste Defensoria Pública. Enfim. Abro a palavra para quem quiser fazer colocações, perguntas, para iniciar a rodada. Por favor. Então, eu vou fazer uma primeira informação com pergunta. A gente está falando aqui de toda essa situação das mulheres presas, enfim. Enquanto a gente conversava, a Dani me passou a informação de que uma unidade feminina lá da Fundação Casa de Taipas teve uma rebelião, isso foi agora, entrou o choque, já desceu a porrada nas meninas, enfim. Então a gente já está conversando e as coisas acontecendo, enfim. Depois ela vai complementar as informações aqui da tragédia. E falando das unidades femininas, um componente que eu vejo com muita frequência quando eu vou nessas unidades, que você acabou não mencionando, eu gostaria de repente, debater isso, é o controle da sexualidade. Então, todas as vezes que eu vou numa unidade feminina, constantemente, muitas vezes com diretores homens, né, as unidades femininas agora, aqui de São Paulo, 2 delas estão com diretores homens, que tem uma queixa muito grande em relação à relação das adolescentes entre si, uma tentativa de separar os corpos, de controlar, até com fisco de calcinha a gente já acompanhou aí, enfim, vários detalhes aí, mas e aí eu queria trazer isso para vocês comentarem um pouco. Para a Dani, eu não sei aqui, como defensoria, tem várias questões colocadas. Se a defensoria vai adotar o abolicionismo penal. Sim, você sim? Já está respondido? Houve uma provocação de que a gente fala muito do judiciário, os juízes, o escambau, mas a defensoria, a promotoria também, né, tem uma composição complicada, e se puder comentar como você enxerga isso refletindo nas ações ou nas omissões da instituição, acharia interessante. Obrigado, né? Te coloquei na fogueira, ótimo, excelente, somos amigos. Nessa hora eu não sou da defensoria? Só mediador. Tá bom. É isso, vamos começar por aqui, depois a gente faz uma rodadinha de perguntas. Você vai falar? Ela quer pensar um pouco. Sobre a unidade de Taipas, né? Então, o caso de Taipas, na verdade, eu estava num grupo de WhatsApp, inclusive com mães, né, de meninas da Fundação, e acompanhei um pouco isso desde o ano passado, né, o que estava acontecendo lá. Então, essa questão é uma questão que eu acho que Taipas, e é interessante porque Fundação Casa de Meninas não é muito falada. A gente fala muito de Fundação Casa que compõe o universo masculino, né? Tamanha violência em relação às mulheres e às meninas internadas na Fundação. Mas essa questão do controle da sexualidade, a gente sabe que a realidade das mulheres dentro de um sistema prisional, e aí tem a Fundação Casa, é um sistema prisional, eu considero um sistema prisional, as violências são muito mais potencializadas quando são mulheres, quando são pobres, quando são pretas, quando são meninas. E aí esse controle da sexualidade, isso faz parte do que é o sistema, né? Isso potencializa ainda mais as violências.
As mães fizeram vários tipos de manifestações, as mães fizeram notas na época e segue acontecendo. Inclusive, a Defensoria também esteve presente no momento, porque eu acompanhei isso no grupo do WhatsApp, de ir até Taipas e fazer plantão na porta da fundação. Eu não estou acompanhando atualmente de perto esse caso, eu acho que a doutora pode falar um pouco melhor do que eu, mas o que eu tenho para falar é que, assim, acho que o retrato da Fundação Casa de Taipas é um retrato maior para a gente pensar as demais unidades espalhadas pelo Brasil, se não de Fundação Casa, mas de outras formas de instituições que têm essa proposta de falar em medidas socioeducativas, de falar de qual é o processo de internação, que, na verdade, é o retrato de uma prisão que acontece todas as formas de violações de direitos ali dentro, todas as formas de violência. É um espaço degradante, cruel, humilhante, em que as mulheres são expostas, as meninas são expostas de forma vexatória. As mulheres que vai visitar também passam por esse tipo de revista vexatória, sim. São interrogatórios, enfim, são várias formas de violência que eu acho que é o retrato de uma violência muito maior que é escondida no Brasil, né? Porque dentro desses espaços não se pode qualquer pessoa fazer visita, dentro de uma penitenciária também. Esses espaços não é aberto para a comunidade, que deveria ser. Essa é uma pauta importante, inclusive, da Agenda pelo Desencarceramento, organizada pela Pastoral Carcerária, pela Ampará, por várias organizações que a gente coloca que esses espaços têm que ser abertos à sociedade, para a gente ver, né, para entrar, para ter acesso, para denunciar, para fazer ocupações dentro desses espaços, para denunciar e para a gente pensar em desmantelar esse espaço de violência e de produção de sofrimento. Acho que a doutora poderia contribuir mais falando da realidade que está acontecendo hoje na questão mais prática. Eu nunca trabalhei com população feminina. No Brás, nesses 6 meses de primeiros momentos e primeiras experiências, hoje eu sou responsável por Taipas, sou defensora de referência lá. Então, tenho 2 visitas em unidades femininas, né? E essas questões são muito novas para mim também. No ponto que o João falou, o desenvolvimento de uma relação homoafetiva ela é sempre encarada como mau comportamento. Então, a gente lê nos relatórios, ela vinha num processo de evolução, no cumprimento das metas, mas aí ela regrediu, porque ela começou a namorar. Né? A gente lê isso nos relatórios. Né? São muitas formas de violência mesmo, né? De despersonalização, do fim da autonomia, enfim, todo tipo de constrangimento. Em resposta às suas provocações, aos seus questionamentos, que também são as questões do João, eu posso dar uma resposta enquanto representante da minha instituição, uma resposta formal, muito bonita, e posso te dar uma resposta sincera. Sincera. Vou falar bonita primeiro, a formal. Todas as críticas devidas às instituições do sistema de justiça são devidas à defensoria também. Nós não somos diferentes. E é difícil esperar alguma coisa diferente das instituições republicanas. Né? Parece que elas existem mesmo para se proteger, para defender os seus membros, para proteger os seus membros. Mas eu ainda acho que, dentro do sistema de justiça, a defensoria ainda é, com todos os seus defeitos e com todas as críticas que a gente faça, ainda é a instituição mais aberta. Apesar disso, você vê, a gente tem pouquíssimos colegas negros. Né? Eu, pessoalmente, sou abolicionista, sim, mas tenho muitos colegas que não são. Então, seria um sonho trabalhar só a partir dessa perspectiva, mas não acho que, enquanto instituição no sistema de justiça, que enquanto instituição republicana, algum dia a defensoria vá se posicionar publicamente contra isso. Talvez sempre com o melhor dos discursos contra o encarceramento em massa, mas talvez sempre pelo viés da legitimação. Então, é uma crítica que eu também faço. Então, as suas provocações foram perfeitas, as suas e as do João. Foram perfeitas e eu tenho que levar todas essas provocações também para os meus colegas. E aí, quando é que a gente vai se assumir? Né? É isso.
gente sempre comenta, né? Sobre a questão da sexualidade das meninas nas unidades, em Belo Horizonte o CRISP fez uma pesquisa acompanhando o CIA, que é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional. Vira uma sigla, 3 letras. E parte dessa atividade envolvia o acompanhamento das atividades no meio fechado e no meio aberto, e foi a essa época que eu tive mais contato com as unidades. E sempre aparecia nos relatos dos estudantes que iam a campo, traziam os resultados para a gente, na apresentação dos resultados com os técnicos, essa ideia de que as unidades femininas eram muito mais difíceis que as masculinas por conta das relações das meninas, como se isso fosse um gatilho de situações de violência, que, para mim, sempre chamava muita atenção, né? Como se as situações que envolvem os adolescentes do sexo feminino não também fossem potencialmente violentas em alguma medida, né? Porque a sexualidade feminina estava associada a mais conflitos, a mais problemas, a mais situações que colocavam as adolescentes em conflito com os técnicos, né? Com os agentes ali naquele espaço. Isso sempre me chamou a atenção e agora faz todo sentido com os relatos, com a pergunta que o João apresentou. O que mais que eu posso comentar? Eu acho que essa discussão sobre... Porque uma questão que surgiu durante a fala da Daniele era como tem sido... Porque você falou um pouco do fluxo, né, em relação às situações de tortura. Como que tem sido assim, o esclarecimento dessas situações relacionadas à violência policial, que chegam lá para a defensoria, nesse período que você tem acompanhado, assim, como que você tem percebido o fluxo dessas denúncias dentro da defensoria, se tem dentro do sistema de justiça, né, de uma maneira geral, que era mais uma pergunta do que uma resposta. A gente tem uma preocupação muito grande em promover encaminhamento para todas as denúncias que a gente recebe, seja, enfim, qual for a forma, né? Denúncias anônimas, super informais, que chegam por WhatsApp em 2 linhas. A gente tem essa preocupação. Mas não vou dizer que a gente tem alguma efetividade no nosso trabalho. Né? Estou sendo sincera, tá bom? Porque a gente depende de todos os outros atores, a gente depende do Ministério Público, depende do Judiciário. E a gente passa um pouco por aquele conceito que eu falei, né? Por exemplo, na Fundação, daquele conceito da contenção, né? Em que tudo é analisado pelo viés da contenção. Essa agressão ela existiu, mas ela foi necessária. Né? E foi uma agressão com uso moderado, é o uso moderado da força, ele se colocou nessa situação, ele mereceu. Então, acaba tudo ali. Tá? Então, não vou dizer que a gente tem grandes vitórias. Na verdade, quando a gente pede as audiências de agressão, o nosso objetivo é pedir a transferência do adolescente, né, para que ele vá para outro centro. Nem sempre é vantajoso para o adolescente, às vezes o processo socioeducativo é comprometido, às vezes porque ele vai iniciar um novo contato com uma nova equipe técnica e a privação de liberdade dele pode ser mantida por mais tempo em razão disso, ou às vezes ele vai para uma unidade pior. Né? Então... A gente ainda... Esses dias, até acho que foi sexta-feira, a gente começou a discutir, né, as audiências de agressão, né, elas têm sido muito ruins. E a gente falou, bom, é ruim, mas a gente vai continuar pedindo, a gente vai continuar como louco pedindo e batendo na mesma tecla, a gente não vai cansar, ainda que a gente perca as nossas sextas-feiras, que elas acabem às 7h30 com a audiência de agressão, a gente vai continuar. E a colega falou, estou no Brás há não sei quantos anos, sei lá, 4, 5 anos, e eu perdi as contas das reuniões que a gente fez para discutir tortura. É difícil para todo mundo, não é só difícil para a gente, porque não depende só da gente. Né? A gente depende de corregedorias, a gente depende do Judiciário, a gente depende do Ministério Público. Né? População, perguntas? Eu vou perguntar se puder falar aqui no microfone, porque está gravando. Tem microfone aqui à direita e microfone à esquerda. Manda bala, Aleixo. Boa tarde. Eu sou Aleixo, sou do CAPES IJ da Sé. Quanto à questão de violência, né, eu vou problematizar uma situação que tive que meio que tentar me envolver hoje.
Eu estava aqui, mas a gente meio que foi solicitado pela unidade Rio Tocantins para comparecer lá. É de um adolescente que a gente acompanha, que faz acompanhamento no CAPS, já esteve na nossa unidade de acolhimento. E o quanto que, do meu ponto de vista, a Fundação Casa não tem muita funcionalidade, assim. Eu me assusto um pouco com a Fundação. Mas esse menino, este final de semana, teve um episódio de agressão dentro da unidade, a uma funcionária, porque esta funcionária ele tem uma cicatriz na cabeça, na direção do crânio, e ela ficava falando palavras de baixo calão para ele, chamando ele de tigela rachada. E o quanto isso, para um menino que tem um sofrimento, além de psicossocial, um sofrimento de origem, que tem uma origem neurológica, como lidar com essas situações dentro da unidade de acolhimento, dentro da unidade, já que, pelo menos ideologicamente, a gente acredita que esses funcionários deveriam ser acompanhados com suporte psicológico, não sei. Então, problematizando a situação que me deixa muito angustiado, porque é um menino que tem um histórico de vida muito sofrido, que tem milhões de passagens institucionalizadas, e dentro dessas institucionalizações também recebeu bastante adjetivações, né? Uma delas é uma sexta-feira aí. Isso me deixa bastante incomodado. Tá vindo. Boa tarde. Me dirigi à mesa, né? Primeiro, agradecer a exposição das três companheiras. E, diante daquilo que foi colocado, eu fico me perguntando em que momento a gente perdeu a dimensão desse modo de produção para fazer a relação com todas essas violências que perpassam o nosso cotidiano. Porque a lógica do sistema de justiça, ao meu ver, é, de alguma forma, manter o status quo. E quando a gente discute, a partir desse viés, que essas instituições elas podem, de alguma forma, responder ao conjunto de violências que é produzido dentro de uma sociedade que se mantém a partir disso, o quanto a gente não consegue avançar no debate. O quanto fica distante, né, quando a Dina traz o abolicionismo, quão distante está o abolicionismo quando a gente não consegue ter a perspectiva, de fato, que a gente precisa romper com a estrutura que está posta nessa sociedade. Porque senão o debate todo ele vai ser sempre feito dentro desse lugar, da reforma. Então, ele vai sempre entrar dentro desse mesmo lugar, é humanizar, é buscar melhores estratégias para que a contenção seja menos violenta, sabe? A gente vai sempre entrar nesse jogo e achar que as nossas instituições, as instituições que a gente faz parte, elas estão dando resposta quando elas estão fazendo inspeções, né? Eu sou estagiário no núcleo de situação carcerária na Defensoria Pública, e o defensor chegou hoje e falou, a gente foi lá em Serra Azul e o bagulho estava pesado, assim, tipo, várias violências. E aí a gente volta para o mesmo lugar, a gente fala, é foda. Eu também faço parte da Associação de Amigos e Familiares de Presos, a Amparar, e a gente está construindo, né? Acho que, diante disso, a gente está provocando uma reflexão dentro dessa sociedade que a gente vive hoje, que é a Frente Estadual pelo Desencarceramento em São Paulo. Várias organizações que têm atuado nessa área têm buscado articulações, né, numa construção em rede para, de fato, tentar avançar nesse ponto, sabe? Que é, de fato, pensar como que a gente vai enfrentar tudo isso dentro desse sistema que está posto para nós, e essas instituições que estão, a todo momento, nessa mesma lógica, como que a gente articula, né, enquanto movimento,
né? E qual que é a importância dos movimentos estarem articulados e essas provocações serem feitas nesses espaços também, onde tem trabalhadores que estão também vivenciando essas violências cotidianamente, para ver como que a gente consegue responder, de fato, a isso, para que aí, quem saiba, no futuro tão próximo, né, essa palavra abolicionismo ela possa que ela caiba nas nossas bocas, né, que ela tenha sentido para nós, assim, porque é isso, né? O capitalismo ele é uma máquina de moer gente, e a gente precisa entender o lugar dele, a gente precisa entender o lugar desse Estado, para que aí a gente consiga, de fato, fazer reflexões que possam dar um salto naquilo que está posto, né? Porque é isso, a gente está debatendo aqui e tem gente sendo torturada agora. Então, tem gente sendo torturada na maioria dessas instituições totais que são construídas, de alguma forma, para conter determinado grupo de pessoas que não são essas pessoas que estão enquadradas nesse modelo de sociedade, né? A gente tem, só para finalizar, acho que é uma coisa bem importante para a gente tentar entender como que a gente consegue vislumbrar um outro olhar para além desse olhar que está posto para nós, que é a possibilidade de ressocializar alguém. A gente está desenvolvendo um trabalho, um relatório agora na Defensoria, que é sobre o envelhecimento nas prisões. E aí a gente está pegando todo o histórico das pessoas aprisionadas com mais de 60 anos, e aí a gente vai se deparar que essas pessoas estão vivendo há mais de 20 e poucos anos presas. Sabe, elas estão passando por processos de sair um pouquinho, volta e fazer toda essa movimentação. E dentro desses dados que a gente está pegando, tem algumas coisas que têm me chamado muita atenção, que são pessoas com mais de 60, com mais de 70 anos, que continuam sendo aprisionadas. Eu peguei hoje mesmo eu peguei um caso de um senhor que nasceu em 1931 e que, em 2016, ele foi preso por tráfico. Então, com mais de 80 anos, essa pessoa é presa por tráfico e a resposta não pode ser essa, ressocializar. Como que a gente ressocializa alguém de... Como que a gente reeduca alguém de 80 anos? Então, essa lógica ela já foi. Então, acho que o debate é pensar a funcionalidade desses lugares. Sabe? Acho que é o que a Angela Davis vem trazendo na obsolência das prisões. Já deu, acho que a gente precisa começar a avançar num debate que a gente não aceita mais esse tipo de instituição e que a gente precisa avançar para a construção de alguma outra coisa nessa sociedade. E aí, almejando a perspectiva abolicionista que vai ser construída a partir de outros processos numa outra sociedade. É isso. Obrigado. Mais alguém para as perguntas? Gente, aí, se quiserem responder, já fazer as considerações finais. Então, acho que já... Agradeço as intervenções. Eu super concordo, a gente é parceiro, né? Então, a gente já está falando a mesma língua aí de ativismo e de luta. Eu acho que a gente precisa romper, né, com essa expectativa e perspectiva de humanizar prisões e de também seguir com essa proposta de colocar esse óleo na máquina do sistema para continuar matando, porque a gente, né, se a gente for pensar em quem compõe as instituições também, ela está dando força para essa máquina continuar matando pessoas. E aí, falar em funcionalidade da FEBEM, que nem... Eu não lembro o nome dele. Como? Aleixo, ele fala sobre essa funcionalidade da FEBEM, o que fazer. Então, é difícil dar uma resposta assim, porque pode ser uma resposta muito fácil e falar, olha, tem que demitir o funcionário que não está cumprindo com o trabalho dentro da prisão. Ou seja, o funcionário que tortura, o funcionário que agride, demite. A gente cai na mesma narrativa da polícia violenta brasileira, a polícia mais violenta do mundo. E aí, quando a gente pensa numa pauta que é só tirar o policial, né, o policial ruim, o policial violento, o policial selvagem, o policial truculento das ruas, como é a nota do Geraldo Alckmin, como é a nota do secretário de Segurança Pública, para dar uma resposta à sociedade, quando tem toda essa
essa movimentação sobre o genocídio, simplesmente substitui um pelo outro e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Então, eu acho que a gente precisa realmente, de fato, aprofundar essa perspectiva abolicionista, que é uma perspectiva revolucionária, e falar de revolução em tempos de extermínio, de genocídio, de eleições, é muito delicado mesmo, mas a gente precisa falar sobre isso. Essa é uma pauta que tem que ser discutida e rediscutida o tempo todo nos movimentos, em especial os movimentos feministas, em especial o feminismo negro, precisa pegar essa agenda política para si. Porque quando a gente pede mais punições, a gente pede cadeias mais cheias. E quando a gente sabe que a prisão ela é um espaço antinegro, anti-indígena, anti-pobre, né? Então, a gente não pode ser contraditório no nosso ativismo, na nossa academia e dentro das instituições que a gente também está ocupando. Então, eu acho que é pensar numa perspectiva mais revolucionária, né, do que pensar numa perspectiva reformista. Eu quero agradecer por vocês terem ficado até agora trocando essa ideia aqui. Quem quiser fazer mais perguntas, talvez não tenha mais tempo, né? Tem tempo ainda. Mas você falou para eu já ir para as conclusões? Ah, tá. Então, eu quero agradecer e dizer que a gente lançou agora um relatório, que é um relatório antiprisão, com uma perspectiva muito interessante. É um relatório da Pastoral Carcerária. E, junto com uma agenda pelo desencarceramento, eu acho que, se vocês acessarem esse documento, principalmente o pessoal que trabalha nessa área, né, do sistema de justiça, que veio aqui, que está fazendo essa formação, eu considero um documento extremamente importante, pensar nessa luta antiprisional, que tem como berço o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que é um estado que mais encarcera pessoas, em especial pessoas negras, dentro daquela nação da diáspora negra, que também teve a escravidão e que também tem o elemento, né, a pessoa negra como o laboratório de violências, né, como alvo do sistema de justiça. Então, ter acesso a esse relatório e ler sobre como é forjado, como foi forjado e como é forjado hoje essa luta antiprisional, comandado principalmente por familiares de presos, por egressos do sistema, por acadêmicos. Angela Davis é uma das pessoas que encabeçou essa luta, a Ruth Gilmore e várias outras pessoas, os Panteras Negras. Então, a gente ter esse movimento como experiência para a gente trazer para o Brasil, como nação também da diáspora, como nação que tem esse império norte-americano da morte como espelho, né, como espelho político, cultural, econômico, a gente também tem que ter como espelho para a gente as formas de resistência, as formas como a gente vai forjar essa pedagogia de resistência. E aí eu convido vocês a acessar aí o site da Pastoral Carcerária para ter acesso a esse relatório e também a agenda pelo desencarceramento. Bom, eu acho que o Aleixo trouxe uma questão que é interessante e que não se aplica somente às unidades, mas é a de como o processo de o sistema ele torna as relações, de uma forma geral, extremamente violentas, agressivas e desrespeitosas, né? Então, o funcionário, o servidor, o técnico e eventualmente, quando eu estou pensando nos meus problemas de pesquisa, né, nas vizinhanças, nos locais de moradia, as pessoas, de uma maneira geral, são envolvidas por um discurso extremamente agressivo, violento e baseado na piada, na exclusão, na humilhação, eventualmente de pessoas que são muito mais parecidas com elas mesmas do que os opressores, né? Aqueles que estão do outro lado. O que torna ainda mais difícil romper com essas lógicas, porque é como bem disse a Diná, a substituição dos técnicos, a substituição dos funcionários, dos servidores, não necessariamente muda a lógica de atuação daquela organização, que eu acho que é o que exige mais perverso. Não que a substituição não seja uma medida cabível, mas ela dificilmente resolve o problema. Quando a gente pensa nas polícias, é muito semelhante. Então, a gente fez pesquisa agora
pavilhão dos ex-profissionais de segurança pública em Minas Gerais, numa unidade prisional. Existe um pavilhão só para ex-policiais e ex-policiais, os agentes, ex-guardas. E na fala de vários deles, a gente percebe um discurso que é o de eu não cometi nenhum tipo de crime. Na verdade, eu estava cumprindo o meu trabalho. E o meu trabalho implica, entre outras coisas, matar pessoas que não se enquadram. É fazer limpeza social. A gente ouviu isso de alguns deles, né? Então, tem alguma coisa errada com a lógica. E aí eu só posso concordar e fazer coro com essa discussão. A estrutura ela não está favorecendo. Porque quando a gente vai às periferias, a gente encontra pessoas que moram nas periferias, que compartilham dos mesmos espaços que os jovens, que os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, que estão sendo criminalizados em todas as esferas pelo Estado e que compartilham dessa criminalização. E que fazem parte do mesmo espaço e que podem, eventualmente, ser parentes, pessoas próximas de outros jovens e adolescentes que vão passar pela mesma situação. Então, superar isso implica, sim, uma discussão e uma mudança estrutural e que envolva uma parcela da população muito maior do que a gente imagina. É claro que do Estado ele precisa se envolver e ser pressionado, os movimentos eles têm esse papel, mas falar e envolver. Quanto mais gente, melhor. Porque, se não for com todo mundo, vai ser cada vez mais difícil. Mas precisa começar com resistência de gente como a gente, que está aqui nos lugares onde a gente está, na defensoria, na universidade e na militância, nos serviços. Então, a gente tende, às vezes, a ficar desanimado, adoecido, esmorecer diante da grandiosidade do desafio. Mas a gente tem que seguir, porque se é difícil com a gente, é mais difícil ainda se a gente desanima. Então, é junto mesmo. Assim. Então, por isso que eu sempre fico muito feliz quando eu venho para esses espaços onde a universidade pode estar em diálogo com quem está na intervenção em diferentes momentos, né, do fluxo, se é que a gente pode dizer assim, porque isso deixa a gente mais fortalecido, por saber que a gente pode trocar e estar em conexão em diferentes esferas, assim, em diferentes estados. Então, eu só posso agradecer pela oportunidade, mais uma vez, falar que eu estou sempre à disposição para aquilo que a gente puder contar e fazer junto. Obrigada. Sim. A Daniele falou isso, né? Quando a gente pensa no jovem, né? A justiça juvenil ela tem menos garantias e se a gente pega as crianças aí fica ainda mais. Uhum. Eu ocupo, né, um papel, um lugar de destaque, né, que me coloca numa posição de diferença em relação àqueles com quem eu me relaciono. Isso é muito perverso, mas é extremamente comum. Né? É da natureza do poder isso de se multiplicar e se espraiar nas relações sociais de diferentes maneiras. Né?
Não é fácil, não. Isso me lembrou de uma questão que é para o nosso trabalho, que está discutindo raça, racismo institucional, é sempre um argumento, quando a gente apresenta resultados como esses que eu trouxe para cá. Para a polícia, as instituições, eles mas não existe nenhuma outra instituição que tenha em seus quadros tantos negros, o que não é mentira. Mas isso não implica que não haja racismo, porque o racismo não é pessoal, ele é institucional. Então, não é porque eu sou também, tenho alguma relação de proximidade com esses jovens, com jovens negros, moradores de periferia, de espaços periféricos, que isso me coloca numa situação de mais empatia com eles. Não necessariamente, pode ser que haja, mas não necessariamente, porque é uma questão institucional. E eu acho que é aí que entra a perversidade da coisa, porque ela vai levando as pessoas de uma maneira muito intensa, e que faz com que a gente tenha mais dificuldade de romper com isso, sem romper com a lógica como um todo. Acho que uma proposta, eu acho que para a gente pensar, né, em aprofundar um pouco mais e caminhar um pouco mais à esquerda para pensar como que a gente pensa abolicionismo penal, por exemplo, dentro da Defensoria Pública, que é uma instituição do Estado. Eu acredito que a gente não consegue fazer um debate e nenhuma luta vai se fazer também sem a presença do oprimido. Né? Eu acho que a presença de pessoas que estiveram no sistema, compondo uma mesa, as pessoas familiares também, eu acho que essa luta vai se dar com a fala, com a voz, com as narrativas, com as histórias de vidas, com as trajetórias prisionais que essas pessoas tiveram ou têm, colocando isso e dando esse norte, né? Dando essa visão, dando essa expectativa desse abolicionismo penal que vai se fazer, né, aqui na nossa realidade. Não necessariamente pegar uma cópia do que foi na Califórnia, do que de como está os processos de desencarceramento, mas a gente pensar na nossa realidade. E essa realidade ela vai se dar através de quem realmente está sentindo a dor, de quem sofre as torturas, de quem está sendo encarcerado, de quem tem seus processos, pilhas e pilhas de processos, de quem sofre a burocracia do Estado. E a minha proposta é que tenha essa presença, sabe, nessas organizações, dessas atividades, que as pessoas estejam presentes para construir. Quero muito ler esse documento, acho que até um grande amigo meu participou da construção dele, o Rodolfo. Estudei com ele. De fato, acho que faltou nesse nosso evento, João, a participação de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes que cumpriram medida. Eu me lembro muito da Yolanda falando que ela compôs uma mesa com um adolescente, e aí ela falou de forma mais técnica, e depois o adolescente fez o relato do período dele de internação na fundação, e ele sempre explicava o que ela falou de forma técnica com exemplos da vida real, né? Da vida dele, do que ele sofreu. Bom, quanto às provocações dos colegas, só tenho a dizer que, as instituições só sairão de suas zonas de conforto quando provocadas, quando grupos politicamente organizados ou quando denunciantes individuais levem suas pretensões para essas instituições, né? Então, é preciso que vocês façam denúncias, que vocês cobrem informações, cobrem satisfações de todas as instituições do sistema de justiça, também da polícia, que os exercícios, né, que os instrumentos de democracia participativa sejam, de fato, usados, que as ouvidorias sejam sempre provocadas, a ouvidoria da PM, da Polícia Civil, da Defensoria, do MP, acho que já é um caminho, né, já é um caminho, pelo menos, para que a gente saiba que existem pretensões que estão completamente fora do nosso campo de conhecimento, né? E, a partir daí, que a gente vai mudar e evoluir, e tentar, pelo menos, né? Beleza, pessoal? Mais um dia que termina. Muito obrigado. A gente volta a se reencontrar no dia 8, último dia. Não percam. Vai pegar fogo. Agradeço a mesa, vocês três, excelente. Muito obrigado e vamos nos falando até a próxima. Tchau, tchau.